Olá, bom dia, eu sou o irmão Raiz, eu estou nessa manhã aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você com o tema Deus, Ele quer misericórdia e quer salvar os pecadores, sem dúvida nenhuma, porque esse foi o propósito de salvação, em Ele enviar Jesus Cristo e morrer na cruz por nós e passar 3 anos e 3 meses, segundo alguns historiadores, pregando a palavra, curando, sarando e libertando. E ficou as Escrituras Sagradas para nós viver conforme as Escrituras Sagradas. E nós temos que se esforçar para viver conforme as Escrituras Sagradas. E se você chegar a falhar, errar, cometer algum erro, você peça perdão a Deus, misericórdia a Deus e se esforce para não cometê-los mais. Sem dúvida nenhuma, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Em João capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo, em cima da terra, nós temos aflições, nós temos lutas, guerras, nós temos problemas, nós temos dificuldade e nós temos fraqueza, o ser humano. E muitas das vezes acontece isso na vida do ser humano. Só que o Deus, Ele quer misericórdia e quer salvar os pecadores. E eu quero ler para você, em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 9, versículo 9 e diante. Já li essa palavra, mas tenho que ler hoje novamente. No versículo 9 está escrito assim: Jesus, passando adiante dali, viu ao sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-o, seguiu. Então esses homens que eles eram chamados por Jesus, eles se levantavam e seguiam. Só que eles não eram perfeitos, eles não eram ali, perfeitos ao ponto como Jesus era. Eles eram falhos e pecadores. Tanto que todos eles, quando Jesus foi pego para levar para ir, para a cruz, para ir por Gólgota, para sofrer, todos eles abandonaram Jesus, não somente Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e esconjurou Jesus, o apóstolo Pedro. Só que os demais, todos eles se afastaram, todos eles negaram Jesus, eles se dispersaram, eles ficaram somente Jesus e os soldados. E Pedro ficou de longe observando aquele percurso, e quando ele foi interrogado se ele era um dos seguidores dele, um dos apóstolos, um dos discípulos dele, ele disse que não era. Isso foi muito ruim. Depois Jesus apareceu para ele e perguntou ele 3 vezes se ele amava ele, e ele disse que 3 vezes que amava ele sim. Aí Jesus foi e disse para ele: apacenta os meus cordeirinhos, depois apacenta as minhas ovelhas. Naquela época, Jesus Cristo. O apóstolo João estava 3 anos e alguns meses com Jesus Cristo, e ele cometeu isso, e logo após, quando Jesus deu essa missão para ele, e quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele ficou firme e não cometeu mais o que ele tinha cometido antes, Chegou um período que ele ficou estruturalmente, espiritualmente, ele ficou com uma estrutura forte e conseguiu ficar firme, renunciando o eu dele, as vontades dele, não só ele, mas os outros demais apóstolos. Eu quero ler para você no versículo 10. Aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus e os seus discípulos. Então os pecadores, eles foram até Jesus, os publicanos, que era quem trabalhava para Roma na época, e cobravam juros muito altos, e por isso eles eram mal vistos em Israel, no país de Israel naquele tempo. E eles ficaram comendo com Jesus e conversando com Jesus, e os fariseus não gostaram. Os fariseus eram as pessoas que estudavam a lei, que criam os primeiros livros da Bíblia, eram doutores da lei, eles eram estudiosos da lei de Deus, e alguns criam em determinadas coisas, outros não. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles fizeram uma pergunta para os discípulos: discípulo Pedro, João, André, por que os vossos mestres ele está comendo com os publicanos e os pecadores? Aí Jesus porém ouvindo disse: não necessita de médico os sãos, mas os doentes. Querendo dizer que eles eram pecadores e eles estavam precisando
da cura, da libertação, do arrependimento. Eles estavam precisando do Espírito Santo, da presença de Jesus. Eles estavam precisando da palavra, de ouvir a palavra de Deus através da vida de Jesus. E hoje, conosco, nós não somos diferentes. O ser humano é falho, é pecador. E o ser humano, ele necessita de ouvir as mensagens de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Ele necessita ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, e necessita renunciar, lógico. É necessário a renúncia. Aí no versículo 13, e nós vamos lutar e vamos renunciar em nome de Jesus, que vamos chegar um dia a ficar igual os apóstolos, quem sabe. No versículo 13, e disse, porém, aprendeu o que significa misericórdia, quer e não sacrifício. Então Jesus Cristo falou assim, aprendeu o que significa misericórdia, quero. Então o que Jesus Cristo queria era misericórdia, né? Nos dias da graça, quando ele chegou para pregar as boas novas para o povo de Israel. A palavra misericórdia significa bondade significa amor e graça de Deus para com o ser humano, manifesto nos perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento à súplica. Então, a graça, a misericórdia de Deus é essa, é a bondade de Deus, é amor e graça de Deus para com o ser humano, para com o falho, para com o pecador. Então ele tira nós do lamaçal do pecado e nos coloca na presença dele e nos ajuda a permanecer firme no caminho. Por mais que muitas das vezes acontece de quem está servindo a Jesus Cristo e seguindo ele, chegar a falhar, a cair, né? Chegar ali a não conseguir fazer aquilo que conseguia no primeiro amor, mas conseguirá através de ler a Bíblia, orar e não desistir do caminho. Jesus falou em João capítulo 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esse caminho tem que ser percorrido. E essa disposição de Deus se manifestou desde a criação e acompanha o seu povo até os finais do tempo, e acompanhará o seu povo até o final dos tempos. Isso é uma manifestação, né? A disposição de Deus que se manifesta desde o início da criação até os final dos tempos. Virtude pelo qual o cristão é bondoso para com os necessitados. Então nós temos que ter a misericórdia, temos que ser bondosos um para com os outros e ajudar uns aos outros. Então Deus ele quer misericórdia, e ele quer salvar os pecadores. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia, quer e não sacrifício. Então Jesus não queria mais sacrifício, Deus não queria mais sacrifício. Qual o sacrifício? O sacrifício dos animais que eram derramados, que eram feitos para perdão dos pecados. E não era mais necessário aquilo, ele queria a misericórdia. Que a misericórdia fosse manifesta no ser humano, que através de aceitar Jesus, se batizar, pedir perdão todos os dias pelo nosso pecado. Todo dia o ser humano tem que pedir perdão por os pecados, que tem cometido por pensamento, por desejo, por prática, consciente ou inconsciente, e pedir e se reconciliar todo dia. Todo dia a pessoa tem que se reconciliar com Deus, porque todo dia nós falhamos de alguma maneira com Deus, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Por isso que eu lhe digo que ele quer misericórdia, ele quer que a misericórdia seja manifesta dele na vida das pessoas, de Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo, e ele quer a misericórdia, que você tenha misericórdia também, né, com o seu próximo. E ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, se arrepender, né, do pecado, do erro que tiver cometido. E o arrependimento acontece quando a pessoa não comete mais aquilo que cometia. Então, se nós se esforçar, nós conseguiremos viver arrependido até o último dia de vida na Terra. Então, Deus abençoe você e sua família. Uai, seu app de vídeos curtos.